Seguimos falando desse tema que cada vez mais vem ganhando espaço na sociedade. Você já ouviu, por exemplo, falar sobre capacitismo? Não. É o nome dado ao preconceito cometido contra pessoas com deficiência. O termo que vem da tradução do inglês ableist significa destratar ou ofender uma pessoa por sua deficiência. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, estamos recebendo a advogada e presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui em Picos, a doutora Cíntia Rodrigues. Olá, doutora, boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal de Picos. Boa tarde, obrigada. Doutora, quando se fala em capacitismo, em síntese e com a ajuda da senhora para o telespectador poder entender, muito se fala hoje em ser politicamente correto. E a gente aqui traz exemplos, por exemplo, da luta antirracista, onde não cabe mais a gente utilizar termos, conceitos que têm uma carga de preconceito muito grande contra a população negra. A gente cita também a luta contra a homofobia, onde muitas pessoas também usam palavras que acabam trazendo uma carga de preconceito, diminuindo essa população também. E quando se fala da pessoa com deficiência, a gente vai de encontro a essa discussão em torno do capacitismo, onde no passado, e aqui eu vou utilizar para contextualizar essa discussão, você utilizava a expressão retardado para uma pessoa que tem uma deficiência, e no passado isso era encarado como normal. Dentro da sociedade que nós nos encontramos hoje, a gente não tem espaço mais para isso, para utilizar certas palavras, conceitos, nomenclaturas, que acaba colocando essa pessoa PCD, essa pessoa com deficiência, em um local diminuído, vulnerável e atacando. É isso mesmo, doutora? Exatamente isso. O capacitismo foi trazido à tona recentemente pelo Marcos Mion, que possui um filho portador de TEA. Então, essas expressões, infelizmente, que fazem parte da nossa cultura, ainda temos que nos desenvolver e evoluir muito, porque esses termos culturalmente utilizados são ofensivos, são desrespeitosos com as pessoas com deficiência, e o capacitismo inclui não só a utilização desses termos depreciativos, como o impedimento, também inclui o impedimento das pessoas com deficiência de acessarem determinados locais, de acessarem a educação regular, muitas vezes são impedidas, ou ter, para com as pessoas com deficiência, um determinado subjugamento, trazer essas pessoas numa posição inferior, como se não pudessem se desenvolver, como se não pudessem atingir a dignidade plena. As pessoas com deficiência devem ser incluídas, deve ser dado a elas dignidade, devem ser pessoas que consigam atingir em todas as áreas da vida o pleno desenvolvimento. Isso é responsabilidade não só do poder público, isso é responsabilidade da sociedade também. Então, enquanto a sociedade estiver pensando pequeno sobre as pessoas com deficiência, elas não vão conseguir sozinhas atingir esse pleno desenvolvimento. Um exemplo bem fácil de entendimento é uma pessoa com deficiência onde os pais procuram a matricular essa criança em uma escola. E a escola, ela impede, ela não quer aceitar essa criança porque ela tem síndrome de Down, porque ela é autista, e a escola, a direção entende que aquela criança ela não vai acompanhar as outras escolas, né, doutora? Isso é crime previsto em lei. Na lei brasileira de inclusão da pessoa com deficiência, tem um crime específico para o impedimento do acesso regular à criança, na educação regular, criança, adolescente, tem direito ao acesso à educação regular. Também tem o crime de preconceito e discriminação na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 88, é um artigo que eu utilizo bastante quando eu vou conversar. É crime, preconceito é crime. Obviamente que o capacitismo é muito mais amplo, ele traz essa ideia muito mais ampla de não utilizar termos pejorativos, de não utilizar... E às vezes você fica pensando, e se eu utilizo um termo pejorativo, isso é crime? Também pode e deve ser considerado crime.
Esperamos que a jurisprudência brasileira, que os tribunais sempre se comportem dessa forma ativista, a combater essa cultura tão pesada, essa cultura tão ultrapassada que nós temos de achar que isso é besteira, que isso é mimimi, que não tem necessidade de dar tanta importância a termos culturalmente integrados, mas que devem ser combatidos veementemente, porque, como você bem falou, não há mais espaço para esse tipo de brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é de um mau gosto absurdo. E começamos através da informação. Quando você se informa a respeito dos direitos da pessoa com deficiência, você começa a ver isso de uma forma mais séria e começa a ser mais combativo no seu dia a dia. A responsabilidade não é só do governo, a responsabilidade é de cada um de nós que temos alguém na família ou que não temos, de apoiar essa causa. Quando a gente se vê numa situação como essa, eu tenho um parente que ele acaba dentro dessa situação, onde alguém usa um termo de forma intencional e eu percebo aquilo, então eu mesmo, enquanto deficiente, eu tenho a percepção de que naquele momento eu estou sendo vítima de um preconceito de forma pensada, premeditada. Qual a tomada de decisão que eu tenho? O que é que eu posso fazer? Eu procuro quem? Eu posso procurar alguém, por exemplo? Procure a delegacia e registre um BO, porque preconceito é crime previsto em lei. Se você não tem alguém para te levar até a delegacia, você, portador de deficiência, não consegue contar com a ajuda de ninguém, ligue para a OAB. Estamos sempre à disposição para ajudar essas pessoas com deficiência. Eu sou presidente da comissão que representa, os direitos da pessoa com deficiência e me coloco sempre à disposição de pessoas que precisam de ajuda nesse sentido. Muitas vezes até a família não consegue detectar. Muitos abusos que são cometidos na fala ou em atitudes, às vezes a família não consegue acompanhar essa evolução. Então, temos aí a OAB que está disponível, temos a APAI que está disponível, temos o Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, que é o COMUD, da qual eu sou membro permanente, temos reuniões mensais no COMUD para debater assuntos. Já debatemos assuntos de ingresso em ensino regular, pessoas portadoras do TEA, quais os direitos, como acessar a carteirinha do autista. São muitos os direitos que as pessoas com deficiência têm, que muitas vezes, infelizmente, as famílias não têm acesso a toda a informação. Então, busque essas reuniões, busque esses conselhos, busque a OAB, busque ajuda. Estamos aqui para ajudar. A senhora tocou em um ponto importante quando a senhora diz assim, não é de responsabilidade apenas do poder público. Você, família também, você tem que internalizar e procurar informação para que você evite também cometer uma ação como essa. Em que contexto? Eu tenho uma pessoa na minha família que ela tem uma deficiência e eu quero proteger essa pessoa. E a gente entende a proteção do pai, da mãe, dos irmãos, mas essa proteção, em um determinado momento, ela pode passar uma barreira onde você fragiliza, coloca aquela pessoa que ela é incapaz, que ela não pode, que ela precisa de mim, que ela, às vezes ela não pode ir e vir sozinha, que ela não pode estudar, que ela não pode trabalhar, e você, de uma certa forma, sem querer, você acaba também fazendo uso colocando dentro dessa discussão... Desse casulo. Sim. Desse excesso de proteção. Obviamente que isso tem que ser conversado, isso tem que ser destravado. As famílias com uma pessoa portadora de deficiência, com uma pessoa com deficiência, elas precisam buscar ajuda nesse sentido. E essa ajuda, ela é multidisciplinar. Porque uma pessoa com deficiência, ela vai precisar de apoio na área da saúde, na área da educação, na área da assistência social, na área do transporte. Ela precisa de apoio em todas as áreas da vida e existem profissionais para apoiar essas pessoas, além de, obviamente, organizações sociais, não governamentais, onde essa pessoa pode se inteirar melhor, pode conviver com famílias que também apresentam os mesmos problemas, existem também os profissionais ali para ajudar. E a rede do SUS disponibiliza e deve disponibilizar todos esses profissionais para dar essa
essa assistência à pessoa com deficiência. Então, confie, pai e mãe, no profissional. Confia no que ele está dizendo. Obviamente que a pessoa com deficiência, existem vários tipos de deficiência. Existe a deficiência intelectual. Não se fala deficiência mental. Se fala deficiência intelectual. Existe a deficiência sensorial, a dos sentidos. Existe a deficiência física. Então, as pessoas com deficiência, elas são diferentes. A depender do nível e de como essa deficiência se manifesta, ela vai poder fazer muita coisa. Ela vai poder estudar, ela vai poder trabalhar, ela vai poder se relacionar amorosamente, ela vai poder constituir uma família, ela vai poder constituir o próprio patrimônio dela e administrá-lo. Então, tudo depende do parecer dos profissionais. Então, você, familiar, você pai e mãe, você avô, você padrinho, você tio, confie nos profissionais que estão acompanhando seu filho. Se eles dizem que o seu filho tem condição, que a manifestação dele é positiva para esse lado, investe. Deixa ele se desenvolver. Deixa ele voar, né? É isso que a gente quer para todas as pessoas, né? Para todas as pessoas. Às vezes a gente utiliza determinados termos para as pessoas normais, mas o normal é ser diferente mesmo. Esse é o normal, não sou igual a você. Em muitos aspectos. Então, somos todos diferentes e todos merecemos ter essa dignidade. É isso. Quer concluir, doutora? Já concluí. O que eu quero deixar aqui também, já que foi me concedido esse espaço, essa abertura, é que você familiar que possui uma pessoa com deficiência, que está se sentindo perdido, que muitas vezes está naquele processo ainda da aceitação, porque esse processo existe, ninguém nasce pronto também para lidar com todas as situações da vida, né? Confia que vai dar certo. Essa pessoa é uma bênção para você. Eu digo isso porque eu tenho um irmão, meu irmão mais novo, ele é portador do TEA, transtorno do espectro autista. Há 20 anos atrás nós recebemos esse diagnóstico, eu e a minha família. Imagina. Esse tema não era discutido, não era tão trazido à tona. O autismo era pouquíssimo falado naquela época. Eu, criança, tive contato com isso e nós tivemos que fazer um esforço muito grande para conferir dignidade a essa pessoa, a esse integrante da nossa família, que é tão especial para nós, que é o Davi, meu irmão mais novo. E ele conseguiu estudar, e ele está fazendo cursos, e ele vai trabalhar, e ele se desenvolveu muito bem com esse esforço. Então, não desacredita, né? Passando essa fase da aceitação, busque o melhor para esse seu familiar. Dê esse apoio, confie nos profissionais e veja essa pessoa sendo muito feliz e muito satisfeita com tudo que ela consegue, né? Então, é uma bênção, na verdade, né? A gente sabe que tem as dificuldades, mas é uma bênção. Então, não desiste, não. É isso, principalmente busque informação. A doutora tocou num ponto que é uma virada de chave, é quando você vai realmente ter uma mudança na sua vida, nessa pessoa, seja seu amigo, seu parente. Informação, procure informação para a gente mudar tudo isso. Conversamos com a doutora Cíntia Rodrigues, presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB aqui de Picos. Doutora, queria agradecer as suas informações. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. Boa tarde. Boa tarde.